Olá, tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então à sequência de vídeos que ajuda a entender melhor, né, os tópicos aqui que estão registrados, tá bom? Eu tentei classificar, organizar, né, da melhor forma possível. Infelizmente, a falta de tempo não me permite uma organização ainda mais detalhada e ainda melhor, tá? Então, eu vou apresentar a seguir uma série de tópicos a respeito da experiência de uso, né, da plataforma do Sou Professor ao longo desse semestre, uma plataforma piloto que está rodando apenas no modular do Hércules, do Mutinga. Então vamos aos tópicos aí, tá bom? Tópicos foram lançados de acordo com a necessidade, de acordo com o costume, né? O que a gente está acostumado, o que a gente precisa fazer, os registros e tudo mais, tá bom? Então vamos aí ao nosso tópico 1. A gente está com 1 minuto e 20 de vídeo. Tópico 1, ele diz respeito à impossibilidade de lançamentos diferenciados como prevista não dada, né? Então o sistema não permite hoje, no Sou Professor, que a gente possa ter um lançamento como aula prevista não dada. Então casos, por exemplo, como falta abonada do professor, né, de acordo com aquela lei municipal, falecimento de familiares, pais, avós, né, que o professor tem a sua licença, então são situações de aula prevista não dada. Então eu coloco aqui um print do NSE que mostra o botãozinho, né, PND. Quando a gente abre a aula e aquela aula não ocorreu, a gente usa esse botão PND aqui, tá? Para a aula ficar em cinza, né, e com registro. No meu caso, o que aconteceu? Eu tirei uma abonada no dia 14/10. E aí, a partir do dia 14 de outubro, o sistema ele passou a exibir um lembrete eterno, né? Porque esse lembrete me acompanhou até o final do semestre, aqui no campo de notificações, tá vendo? Então, ó, você tem lançamentos atrasados há 61 dias desde 14/10, né? Então, essa pendência, ela me acompanhou ao longo do semestre inteiro, né? Também, ao acessar o sistema, como a gente pode ver aqui nesse print, né, o simples fato de acessar o sistema traz esse aviso aqui, atenção, lançamentos pendentes e tal, e assim por diante. Tá? Então, esse primeiro registro, ele diz respeito a isso. Né? O sistema Sou Professor, ele precisa prever uma forma de a gente lançar essas aulas como PND, como prevista não dada, e de alguma forma, quando a aula for registrada como PND, ela não deixar que conste essa notificação de lançamento em atraso, né? Reparem que hoje, mesmo no NSE, a gente tem esse problema. Se no NSE a gente puxar o relatório de pendências, as aulas que a gente lançou como PND, elas aparecem como pendências no relatório de pendências, né? Então, uma forma da gente fazer um upgrade aqui no Sou Professor seria a gente ter a possibilidade de lançar como PND e quando isso acontecer, isso não constar como um lançamento atrasado, né? O PND ele incorpora um registro de professor. Toda vez que a gente lança um PND no NSE, o NSE traz uma janelinha onde a gente coloca lá o registro, né? Então a gente pode registrar ali, falecimento, abonada, não sei o que e tal. Então é importante que quando a gente lance PND, o professor tenha a possibilidade de registrar ali o que foi que aconteceu, o que resultou nessa PND. Né? Um ponto final aqui para a gente fechar esse tópico 1 é isso daqui. O sistema ele fala de trimestres, né? Quando ele não foi testado no integrado. Então aqui nesse print a gente pode ver a unidade de Jardim Mutinga, lançamento primeiro, segundo e terceiro trimestres, né? E aqui no caso a gente está lidando somente com o módulo
né, somente com o modular. Então não deveria trazer pendências, né, falando de trimestre, se nós estamos aí apenas no modular, tá bom? Então estamos agora com 5 minutos e 15. Eu estou anotando aqui o tempo, né, para depois a gente poder colocar o ponto exato do vídeo no YouTube que diz respeito aos tópicos aqui. Vamos para o tópico 2. Exportar é preciso, né? O que acontece? A dinâmica do professor, cada professor tem a sua rotina, a sua forma de trabalhar, né? Eu trabalho com planilhas próprias, então o NSE me permite exportar a lista de alunos aqui, né? Quando a gente entra no NSE, a gente vem no módulo do diário de classe, a gente tem a aba de planilhas onde é possível exportar a relação de alunos, conteúdo, uma tabela de frequência, as notas, né? O plano semanal da disciplina. O Sou Professor, ele não permite isso daí, né? Então essa opção não é oferecida pelo sistema. No caso do NSE, o NSE permite a gente gerar nossas próprias planilhas. Então o que aconteceu esse trimestre? Esse trimestre as listas dessas turmas do módulo no NSE, elas estavam em branco, ou seja, sem os nomes dos alunos, né? O que acabou acontecendo? Eu precisei pedir para a Ellen essas listas, que por sua vez pediu para a secretaria. Então, toda vez que o sistema, né, não permite a gente obter uma informação, a gente acaba precisando entrar em contato com os setores da escola. Então, a ideia é que o sistema consiga trazer todas essas informações. Tá? Então, precisa ser, sugiro, né, que o pessoal pense em um módulo que permita obter isso daqui. Para vocês entenderem, talvez, por que eu estou levantando essa necessidade, então vamos lá. No caso dos alunos, eu trabalho com planilhas próprias, né, por causa da bagunça do Teams, enfim, para ter um controle mais eficaz, né, de acompanhamento e tudo mais. Então, eu uso muita planilha de alunos para gerar minha planilha de notas e de acompanhamento. No caso do conteúdo, toda vez que a gente está fechando, né, um trimestre, um semestre, um ano, eu baixo a planilha de conteúdo para poder comparar a turma A com a turma B, ver se está tudo lançado direitinho, se eu comecei a escrever algum registro e parei na metade por causa da correria ou da dinâmica da aula e aquele registro ficou pendente de finalização, né? Então essa exportação da planilha de conteúdo me ajuda nisso. O módulo de conteúdo do Sou Professor, ele também apresenta de uma forma linear, né? É uma forma interessante aí para a gente poder conferir e consultar. No caso da frequência, eu uso mais essa visualização linear de frequência aqui, né? No NSE. O aluno está faltando há 3 semanas, está faltando há 4 semanas, eu tenho que dar um reporte para a orientação para a gente descobrir o que está acontecendo, né? Então essa possibilidade, essa janela que mostra essa sucessão de frequências aqui hoje, no Sou Professor, ela não existe. Eu tenho que entrar aula a aula para ver o que aconteceu, se o aluno estava presente ou não. No caso da exportação de planilha de notas, para mim é fundamental. É fundamental porque eu uso uma mala direta. No caso do Teams, eu publico uma tarefa, depois uso uma mala direta, a planilha gera aquela informaçãozinha que eu vou divulgar para o aluno como resposta da tarefa, né? No caso do não uso do Teams, no caso do presencial, essas notas que são exportadas, elas são utilizadas para fazer uma mala direta por e-mail. Então eu uso um programa de e-mail com um complementozinho lá e tal, faço um mail merge, mando, né, para cada aluno a sua respectiva nota, tá? Eu não faço a divulgação geral para a turma, eu faço por estudante. Então essa planilha de notas aqui me ajuda demais da conta. Um outro ponto que essa planilha me ajuda é esse arredondamento esquisito que o NSE faz de meio em meio ponto, considerando o peso 7 e o peso 9. Né? Eu tentei fazer esse arredondamento no Excel e não funcionou, então é um arredondamento meio esquisito. Seria legal a gente deixar claro para professores que costumam, né, preferem, optam por trabalhar com suas próprias planilhas, seria legal deixar claro qual é exatamente esse sistema, esse arredondamento que
que é aplicado. Tá? No caso da divulgação de notas, por exemplo, para o módulo do Hércules, como o sistema não permite a exportação de planilha, eu acabei lançando as minhas notas no NSE, baixei a planilha de notas com esses valores, esses arredondamentos e tudo mais para poder divulgar para eles e depois excluir as avaliações do NSE. Né? O seu professor não faz hoje essa exportação, então qualquer nota que eu queira tirar de lá, lançamentos que eu realizei ao longo do semestre à mão, eu precisei tirar e colocar numa planilha de Excel um por um, porque o sistema não exporta essas notas, tá bom? Então por isso que exportar é preciso, né? Existem aí uma série de demandas muito importantes que a gente usa no dia a dia e que o sistema hoje não permite que a gente tenha aí à mão essa exportação de planilhas. Vamos aí para o tópico 3, 11 minutos de vídeo. Denominação inadequada em diário digital. Né? Então isso daqui é uma sugestão. Diário digital não parece ser a melhor descrição. Por quê? Porque quando eu clico em diário digital, na plataforma do Sou Professor, eu sou conduzido para o painel do NSE, ou caso é um calendário, né? Então, o que eu entendo por diário digital? Diário digital é a denominação que a gente usa para acessar lançamentos globais da disciplina, de frequência, de conteúdo, pois isso sim é o diário digital, né? Para exemplificar melhor, eu trouxe um print aqui do NSE, onde a gente tem um módulo de diário, seleciona uma turma aí, uma disciplina, e isso traz a gente para esse campo, onde a gente tem as páginas do diário. Né? Aqui eu consigo imprimir o diário completo, a capa, a frequência, conteúdo, as notas, as anotações complementares, detalhe de atitudinal e também os relatórios de retidos, né? E nota final menor que 6. Então, isso daqui é o diário digital. Né? Hoje, quando a gente clica em diário digital, a gente tem acesso simplesmente ao painel ou ao calendário. Então, acredito que, né, no meu entendimento, tudo aqui são meras sugestões e opiniões aí para a gente tentar deixar o sistema mais macio para o pessoal que vai usar conforme esse projeto piloto vai crescendo, né? Então é isso, tá? Eu acho que diário digital deveria ser talvez calendário, né, ou painel, porque os professores já estão acostumados com a ideia da palavra painel, levar a gente para o calendário e usar o botão diário digital para um campo do sistema onde a gente acessa informações aí efetivamente a respeito do diário digital, tá bom? Então esse é o tópico 3. Vamos agora ao nosso tópico 4, estamos em 13 minutos de vídeo. Os nomes dos estudantes são exibidos incompletos pela plataforma. Né? Então, quais dificuldades que eu acabei me deparando com isso? No caso do módulo de design, essa lista é do módulo 2. A Ana Felipe, que é a primeira da lista, ela é uma desistente. E a Ana Souza é uma aluna frequente. Outra coisa é o fato e aí eu confundi um e outro o tempo todo, né? Porque no meu processo de memorização esse segundo nome é muito importante, né? Então a Ana Carolina é uma e a Ana Júlia é outra, né? Eu não penso nelas como Ana Felipe e Ana Souza, eu penso nelas como Ana Carolina e como Ana Júlia. Então isso facilita muito a identificação. Na impossibilidade, né, do sistema apresentar o nome inteiro, que possam constar o primeiro e o segundo nome. Né? Também na impossibilidade poder ter a ideia de resumir, né, esses nomes aí do meio, L ponto, M ponto, e assim por diante. Tá? Mas o ideal é que apareça assim o nome completo do estudante. Tá? Um outro limitante dessa situação, e que é bem problemático na verdade, é o fato da gente ter duas pessoas com o mesmo nome e o mesmo sobrenome. Então eu posso ter uma Ana Júlia Silva Souza e eu posso ter uma Ana Maria Toledo Souza. E o sistema vai apresentar as duas pessoas como Ana Souza. Né? Então aí o professor vai ter que ficar vendo a foto do aluno para saber qual Ana, né, que ele está se referindo. Tá? Então
Isso é um aspecto do sistema que não pode, de forma alguma, né, permanecer da forma como está, na minha opinião. Então sugiro aí a exibição do nome completo do estudante, do aluno, da aluna, tá bom? Uma outra coisa, para a gente fazer uma parte, eu acho que nem coloquei uma observação a respeito disso, aqui a gente consegue observar a foto da Caroline Bezerra. O sistema precisa, de alguma forma, incorporar uma ferramenta que permita tratar essas fotos aqui, fazer o reconhecimento do rosto ou ter um processo, né, um programinha, de repente, onde a pessoa possa selecionar o rostinho. Eu acho que aqui na ideia do círculo é a pessoa aparecer assim, né, o ombro e o rostinho. E na unidade Hércules, as fotos que a gente tinha da secretaria, elas foram reduzidas para caber aqui dentro sem respeitar o aspecto. Então, quando a gente vê a foto da Caroline aqui nesse print, a gente dá para ver claramente que não é possível identificar o estudante em função da redução da foto para entrar aqui dentro e o fato dessa redução não ter respeitado a proporção do aspecto horizontal para o vertical da foto. Tá? Então tem que ser criado um POP, né, um procedimento operacional padrão para lidar com essas fotos. E isso é um aspecto aí bastante importante também, né, para a gente reconhecer o aluno. Se a foto está ruim, né, o reconhecimento do estudante acaba ficando prejudicado pela coordenação pedagógica, pela orientação, pelos professores e assim por diante. Tá bom? Vamos então aí ao nosso tópico 5, estamos em 16h45 do vídeo. Registros aula a aula, importação e exportação. Então vamos lá, o que a gente tem aqui? Os registros, eles são aula a aula, né? Então, se eu tenho uma dobradinha, se eu tenho uma sequência de 3 aulas, eu tenho um problema porque essas aulas têm registros individuais. Qual que é esse problema? O problema é que isso acaba sobrecarregando o professor. Então, o sistema ele tem que prever algumas simplificações que não gerem sobrecarga para o professor. Tá? Agora vamos atuar. No NSE, né, o registro que a gente faz para a primeira aula de uma sequência fica valendo para as demais. Eu acredito que isso poderia eventualmente ser incorporado pelo sistema. Agora vamos dar uma de advogado do diabo para ver na mão contrária. Quando a gente pensa o planejamento docente, aula a aula, né? Então o que eu vou ensinar nessa aula, qual é o objetivo, o que os alunos têm que aprender, de que forma que eu vou avaliar, o que eu vou cobrar nessa aula do ponto de vista da avaliação. Então registros únicos são interessantes. A gente sabe que na ideia de planejamento, a gente sabe que a gente tem aquele bloquinho ali de 45, 50 minutos e a gente tem que definir claramente qual é o objetivo, qual é o conteúdo, como vai ser avaliado, como que eu vou apresentar, metodologia e assim por diante. Embora, né, o planejamento docente devesse ser feito dessa forma, porque isso é ideal do ponto de vista do planejamento pedagógico, nem sempre isso se verifica na prática institucional. Eu falo por mim, por colegas, né? Toda vez que você está com uma atribuição muito fragmentada, você tem muita disciplina de uma aulinha, de 2 aulinhas, esse planejamento muito minucioso, muito detalhado, ele fica muito mais difícil de fazer, porque você acaba entrando numa correria desgraçada. Agora, se você está com 6 disciplinas, você tem um bloco grande de aulas, né? Elas são todas sequenciais, bonitinhas, poucas matérias, né? Você consegue estruturar melhor isso daí com os horários de HI que você tem disponíveis. Tá? Então, nem sempre a gente vai partir do pressuposto que esse planejamento, né, a própria cultura de planejamento dentro da instituição, ela é uma cultura de planejamento que prevê você colocar os tópicos ali mês a mês. Né? Essa estrutura de planejamento que a gente entrega, o plano de trabalho docente, ela não é sequer semanal. Quem dirá aula a aula? Então, quando a gente pensa no longo prazo, qual é o planejamento pedagógico que a gente quer ter na fundação, o registro aula a aula é o objetivo que a gente quer efetivamente seguir. Né, pedagogicamente falando, a gente precisa que cada professor compreenda que o planejamento precisa ter essa estruturação.
Agora, por outro lado, a gente tem troca de quantidade de turmas, né, pela supervisão, pela UGE, isso acaba mudando toda a atribuição, o professor cada hora está pegando um semestre diferente, a gente tem uma ausência de história, né, nem todo professor fala assim, abre aí o NSE e pega os registros do professor que lecionou essa disciplina que você vai lecionar agora no semestre passado. Eu acredito que 99% dos professores da fundação não saibam fazer isso. Né? Inclusive coordenadores de área, coordenadores de curso, enfim, para você poder puxar, né, resgatar qual foi esse registro e trabalhar em cima desse registro para dar uma melhorada. Então a sensação que eu tenho é que a gente está o tempo todo na fundação inventando a roda, né? Inventando a roda. No momento que essa observação foi relacionada aqui nesse relatório, o módulo de conteúdos ele ainda não havia sido incorporado. E naquela ocasião também não era possível importar a relação de conteúdos do Excel. Hoje a gente consegue fazer a importação da lista de conteúdos, só que o caminho contrário também tem que estar disponível. Eu tenho que ser capaz de exportar esses conteúdos. Por quê? Porque se eu quiser editá-los no Excel, que é muito melhor como interface de edição de dados, e depois puxar de novo para dentro, sou professor, eu consigo. Então hoje eu consigo apenas importar. Ou seja, o sistema deve permitir a exportação. Tá? Essa interface do conteúdo de aulas não é legal para você trabalhar com essa edição, porque, primeiro, você já tem a barra de título aqui em cima, você tem o link, você tem a tua barra de favoritos, você tem todo esse cabeçalho na interface, depois conteúdo, mais todos esses tópicos, de que disciplina que eu estou falando. Então, por que eu vou ficar editando num campo pequeno se eu posso editar numa tela grande de Excel, onde eu vou ter uma excelente visualização disso daí para editar? Tá? Então, por isso eu sugiro que a gente disponibilize o processo de exportação para o Excel para que a gente consiga lidar aí com a exportação desses dados, trabalhar em cima deles e depois importar. Né? Um outro tópico que eu anotei aqui é que, embora seja possível importar, não existe um exemplo ou um formato. Né? Você pode copiar uma planilha do Excel e colar aqui. Né? Então, como é que é essa planilha? São duas colunas. A primeira tem a numeração e a segunda tem o conteúdo, né? Então eu falei, bom, por via das dúvidas, é assim, embora a gente esteja rodando um projeto piloto do Sou Professor, esse projeto piloto do Sou Professor, ele está rodando oficialmente. Então disciplinas que de fato eu leciono para turmas para as quais eu leciono. Né? Houve uma situação onde eu fiz uma mudança de conteúdo da disciplina e eu achei que eu tinha perdido todo o conteúdo lançado naquele semestre. Né? E a única coisa que aconteceu foi que eu desvinculei uma sequência de conteúdos daquela turma. E aí depois até entrei em contato com a Eliana e tal, depois foi possível recuperar isso daí, revinculando aquele conteúdo àquela disciplina e àquela turma. Mas o fato é que essa situação ela acabou gerando uma insegurança. Né? E eu acabei não usando, não testando esse recurso. Tá? Talvez como piloto, o que poderia fazer? A gente atribuir uma disciplina aleatória, uma disciplina teste, né? Até dar um nome para essa disciplina de teste, para que a gente possa, durante esse projeto piloto rodando, a gente poder mexer nesse tipo de recurso sem ter certeza que vai bagunçar nada naquilo que é oficial. Tá bom? Ou simplesmente colocar aqui um exemplo do que é essa planilha, né? Ou clique aqui para baixar uma planilha de exemplo ou alguma coisa assim. Né? E aí o professor vai saber exatamente, né? Ele vai passar os olhos ali na planilha de exemplo e ele vai ter uma ideia clara do que precisa ser feito. Tá? Então, registros aula a aula, né? São essas as considerações que eu tenho aí para fazer. Se a gente vai economizar o tempo do professor, o registro da primeira aula vai para as outras. E essas questões de importação e de exportação que eu coloquei na sequência e a meta que a gente quer de longo prazo, que de fato é chegar no planejamento aula a aula. Né? Eu não sei quanto tempo, né, vai ser necessário para a gente chegar lá, mas enfim, toda vez que nós mantivermos o professor com as suas disciplinas e ao longo da linha do tempo ele poder utilizar os semestres e os anos letivos para ir evoluindo aquela disciplina, aprimorando seus instrumentos de avaliação, suas aulas de apresentações teóricas e tal, é isso. Quanto mais tempo a disciplina tiver atribuída, mais perto a gente vai estar desse sonho pedagógico aí de ter a atribuição aula a aula, tá bom?
Para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou manter esse daqui nos primeiros 5 tópicos, encerrar a gravação e a gente vai para um segundo vídeo agora, beleza?